Esse capítulo 3 aí, ele pode salvar muita gente na questão do que é simbólico e do que é literal na Bíblia, porque às vezes a coisa é literal, mas tem gente que cria um simbolismo, e tem coisas que é simbólico e o povo quer pegar o pé da letra de forma literal. E aí na página 10 vem dizendo as principais figuras de linguagem da Bíblia. Eu vou falar de algumas aqui. Uma figura é meramente uma palavra ou frase colocada de forma diferente do seu emprego no sentido original ou simples. Então, a linguagem figurada não é o oposto da interpretação literal. Pode-se narrar um fato literal no sentido normal ou num estilo figurado, e a gente vai aprender os tipos de figura de linguagem que nós temos na Bíblia. Mas por que é que se usa figura de linguagem na Bíblia? Qual é a vantagem disso? Porque aqui os autores, quando escreveram, resolveram falar algumas coisas de forma figurada, metafórica, usar muitos símbolos, muitas figuras. Por quê? Aí a gente vê agora a vantagem. As figuras de linguagem acrescentam cor e vida ao texto, né? Outra coisa, as figuras de linguagem chamam a atenção. Terceiro, as figuras de linguagem tornam os conceitos abstratos ou intelectuais mais concretos. Quarto, as figuras de linguagem ficam mais belas, ficam mais bem registradas na memória quando se usa figura de linguagem. 5. As figuras de linguagem sintetizam ideia. Ao invés de você falar muito, aí você usa uma figura de linguagem, já resume tudo. 6. As figuras de linguagem estimulam a reflexão, desperta o imaginário, mexe com o intelectual da pessoa, e aí vai levando você a viajar naquilo. Jesus falava com figura de linguagem. Dá para entender, né, o que eu estou falando? Você acha divertido o que eu estou falando? Não, né? Tá tranquilo, né? Então, como saber se uma expressão ela apresenta sentido figurado ou sentido literal? Isso aqui é muito importante, porque muita gente viaja na maionese aí, criando heresias, e de tanta heresia às vezes forma uma seita, justamente porque não consegue diferenciar o que o autor estava dizendo e em que sentido estava dizendo na Bíblia. Isso aqui é muito sério. Você sabe que tem muita igreja, e uma muito diferente da outra. Você sabe que tem muitas religiões, todas elas dizendo que segue a Jesus, diz que são do cristianismo, da religião cristã, mas é tão contra o cristianismo que nem parece ser cristão, parece ser uma outra religião. É nesse sentido que eu estou dizendo. Olha, a palavra está em sentido figurado quando destoa do assunto, ou quando difere dos fatos, da experiência ou da observação. Como é que tem uma regra aí? Como é que a gente cria uma regra para identificar? Nós temos aí 6 dicas para identificar, na página 11 da apostila. 6 dicas. Primeiro, adote sempre o sentido literal de uma passagem, a menos que haja boas razões para fazê-lo. E aí tem um exemplo de Apocalipse 7, verso 9. A gente não vai ler agora, para a gente ganhar um certo tempo, mas a ideia aqui é quando a gente pega um texto ao pé da letra. Eu já dei o exemplo aqui de Mateus, quando Jesus diz: se o teu olho te faz pecar, arranca. Jesus não está mandando arrancar o olho. Olha, se alguém te ferir na face, dá outra. Jesus não está dizendo para você sair apanhando por aí. Não deve ser pego literalmente isso. Deve ser entendido de uma forma figurada, e procurar nessa figura de linguagem, que é uma hipérbole, ele está exagerando, qual é o sentido disso. O sentido é você não revidar. O sentido de dar outra face é não revidar. E qual é o sentido de se o teu olho te faz pecar, arranca? Qual é o sentido figurado disso? Se aquilo que está levando você a ver te faz pecar, não veja mais. Se aquilo que te faz ouvir te faz pecar, não ouça mais. Haja como se não tivesse mais o olho, haja como se não tivesse mais o ouvido. Essa é a ideia.
o sentido não é literal, o sentido é simbólico. Se eu pegar ao pé da letra, pode não ser tão coerente. Então eu tenho que usar um pouco da inteligência e do bom senso, né? Segundo, adote sempre o sentido literal de uma passagem, a menos que haja boas razões para não fazê-lo. Esse é o primeiro. O segundo, o sentido é figurado se o literal implicar uma impossibilidade. Aí aqui já dando um reforço à primeira. Você vai pegar a passagem de forma literal, a menos que haja boa razão para não fazê-lo. E o segundo diz assim: se implicar em algo absurdo, em uma possibilidade, então você vai considerar que aquilo é figurado. Jeremias 1,18 confirma isso. Vamos mais adiante. O sentido é o figurado se o literal for absurdo. Está em Isaías 52,2. Então, se é impossível, se há boa razão para levar para o lado figurado, e se o lado figurado for considerado algo absurdo, o terceiro já está reforçando o segundo e o segundo está reforçando o primeiro. Na página 11 agora, a gente está tratando da figura de linguagem, quando é figurado e quando é literal. Eu estou falando justamente para você ficar situado. É o que eu costumo fazer quando uma pessoa chega depois. E o 4 diz assim: adota o sentido figurado se o literal sugerir imoralidade. Então pode ser que, se você pegar ao pé da letra algo, e isso vai estar soando de forma sem sentido, impossível, absurdo e até imoral, não vá não. Se está indo contra o caráter cristão, se está indo contra o princípio cristão, não vá, porque aí o sentido só pode ser figurado. Quinto, veja se a expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal, porque às vezes está sendo utilizada uma metáfora, uma comparação, uma ilustração, mas a explicação vai ser dada depois. E a gente tem a mania de estar lendo um versículo isolado, acaba perdendo esse sentido importante. Aí tem aí o texto de Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. Temos também o 6, né? A sexta dica: às vezes uma figura é ressaltada por um adjetivo qualificativo. Às vezes é uma palavrinha que aparece lá, e essa palavra está aparecendo lá no sentido figurado, e não a passagem toda, ou o versículo todo, ou o capítulo todo. Às vezes é só uma palavrinha. O livro de João está cheio disso, quando diz que o verbo se fez carne. Carne está se referindo ao quê? Que ele virou um pedaço de carne no açougue? Não, que ele se fez homem. É uma figura de linguagem. Diz que o verbo era a luz dos homens, mas ele não é luz, uma energia. Ele quer dizer que a vida veio dele. O verbo é o pão, mas ele não é feito de trigo. É uma linguagem figurada. Ele é água, ele é caminho, ele é porta. Então, quando fica usando essas palavras, está se usando no sentido figurado, que é a mesma coisa que metaforicamente. Até aí está fácil, né? E aí, falando dessa possibilidade, eu vou dar uns exemplos aqui do que é uma linguagem metafórica, e agora a gente vai ler. Agora a gente vai ler o texto bíblico. E aí a gente vai estar lendo o texto de João, que é mais fácil aqui, porque João tem, nessa tabelinha nossa de figura de linguagem, na parte de metáfora, que é uma semelhança entre dois objetos ou dois fatos, caracterizando-se um com o outro, com o que é próprio. E aí a gente vai ver João 15:1, João 10:9 e João 14:6. O que quer dizer João 15:1? Todo mundo vai lembrar da figueira, né? Jesus dizendo como? Eu sou a figueira e meu pai é o lavrador. Esse mesmo texto aí vai estar dizendo, de uma forma alegórica, que Jesus é como se fosse uma árvore, e nós como se fôssemos galhos dessa árvore, e o que a gente produz como se fosse frutos. Então ele está usando aqui uma linguagem metafórica. Ele não está dizendo eu sou semelhante, ele está dizendo eu sou a videira. Então quando ele afirma que a linguagem é metafórica,
Quando usa é semelhante, a linguagem é símile. E a gente vai ver o que é a símile e o que é a metáfora aqui. João 10:9, como é que diz aí? João 10:9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Imagine Jesus de vidro ou de madeira, já que ele é uma porta. Então o texto aí ele não está falando no sentido literal, está falando no sentido metafórico, no sentido simbólico. É uma linguagem metafórica, é uma linguagem simbólica. A outra referência todo mundo conhece, João 10:6 ou 14:6. Como é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Verdade, caminho e vida tem algo nessas palavras que apontam de forma figurada para Jesus. Quando ele está dizendo eu sou um caminho, ele não está dizendo que virou uma estrada para a gente pisar em cima. Ele está querendo dizer que para ter acesso à vida eterna, para ter acesso ao céu, para ter acesso ao Pai, tem que passar pelo Filho. Ninguém vai ao Pai, é uma linguagem comparativa do céu, da salvação. E aí, nós estamos aqui levando em consideração o que é a metáfora. Agora a gente vai virar a folha, a gente vai procurar a palavrinha chamada símile. Eu vou explicando aos poucos, porque figura de linguagem é assim mesmo. É o de número 13 na tabela, símile. E você vai perceber que símile é muito parecido com a metáfora. É uma comparação figurada também. Só que essa comparação, ela vai ter dentro do seu texto a palavra semelhante ou como. Quando aparece a palavra semelhante e aparece a palavra como, numa comparação metafórica, está se referindo a uma símile. Por exemplo, o Salmo 1 que a gente leu, o versículo 3 e o 4 diz: pois será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O ímpio é semelhante a uma palha que o vento, uma folha que o vento leva. Então, quando diz que é semelhante, está se referindo a uma símile. A própria palavra símile aponta para semelhança. Essa semelhança é para poder dar uma mensagem por trás dessa comparação. E aí, nós vamos aos poucos entendendo o que é a linguagem figurada. Na linguagem figurada, nós temos também a alegoria. Aí na página 12, o de número 7, dá para perceber que a alegoria que tem em João capítulo 6 e em Salmos 80, essa alegoria, ela é contada em várias passagens juntas, e aí parece mais uma ilustração, e a alegoria é uma soma de metáforas todas juntas. É uma ficção em que se admite um sentido literal exigido, todavia uma interpretação figurada. São várias metáforas unidas. Então uma pequena metáfora é símile. Uma metáfora é uma comparação sem usar a palavra semelhante. Usou a palavra semelhante é uma símile. Não usou a metáfora com a palavra semelhante, mas disse que é uma coisa, só para poder pegar algo parecido nesta coisa, não é? Aí isso é metáfora. E quando eu junto várias metáforas para poder montar uma ficção, uma ilustração ampla, eu estou falando de uma alegoria, eu estou falando alegoricamente. Isso aqui a gente só vai crescendo quando a gente vai exercitando isso. Vamos comparando outros aqui para a gente poder ir aprendendo dentro da tabela. Eu já falei 3, aí depois eu vou falar mais 3 ou mais 4, e assim a gente vai crescendo.